Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, eu me chamo Viviane Comunali, eu sou pesquisadora e historiadora. Minha linha de pesquisa é voltada para o trabalho com patrimônio cultural funerário e arte tumular. Eu resido no Brasil e as minhas pesquisas hoje elas ocorrem no estado de São Paulo. Meu trabalho começa nessa linha de pesquisa a partir do momento que eu termino a graduação e sigo para a pós dentro da Unesp, aqui em São Paulo. E dentro da Unesp eu trabalhei vários elementos até conseguir encontrar qual seria o segmento mais importante, pensando em valorizar esse espaço, que é um espaço funerário, e que durante muito tempo foi marginalizado, pelo menos aqui no Brasil. Não era valorizado, nunca teve sua devida valorização. E desde 2016 eu comecei a trabalhar com a ideia de que os espaços cemiteriais poderiam ser espaços museológicos, espaços pedagógicos, onde eu pudesse levar as pessoas para conhecer diversos assuntos. Desde a urbanização da cidade de São Paulo, passando por questões da literatura, a forma como a gente escreve no passado e não escreve hoje, a história, por que não biologia e por que não arte, né? Então, sempre foi um trabalho muito de formiguinha, e que eu consegui atingir uma pesquisa muito interessante a partir de 2016, no qual se torna recorrente essas visitas e que, de alguma maneira, vai trabalhar a educação patrimonial. Em 2022, foi a primeira vez que eu participei, junto com outros pesquisadores da ABEC. A ABEC é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. É uma associação hoje que congrega diversos pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora, né? E nós fizemos uma rede para que a gente pudesse, de alguma forma, criar oportunidades para que o restante do Brasil soubesse que existiam essas visitas. A ideia a partir de São Paulo, inspirada nas visitas que já acontecem no Paraná, e também em Belo Horizonte, através de duas pesquisadoras que eu preciso mencionar, porque elas são fontes de inspiração, que é a professora Marcelina Almeida e a Clarice Grazi, que há muito tempo fazem essas visitas. E de alguma maneira nós conseguimos trazer Minas Gerais para fazer essa visita com a gente, além do estado do Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Então foi o primeiro desafio que nós teríamos, que era colocar justamente os cemitérios como museus dentro de uma programação que acontece ali entre os dias 16 e 29 de maio. O nosso objetivo, a princípio, com essa rede, era instigar o interesse do público nos cemitérios, divulgar a ABEC como uma associação que tem esses pesquisadores e que desenvolvem pesquisas sérias e qualificadas sobre os cemitérios, além de chamar atenção para a preservação desse patrimônio cultural funerário que durante muito tempo esteve em risco no Brasil. Então, o conceito de patrimônio funerário começa a ser mais desenvolvido a partir desse trabalho e, de alguma maneira, trazer essa educação patrimonial para quem visitasse os cemitérios conosco. As primeiras visitas, elas foram feitas no ano de 2022 e eu tenho uma ideia de vagas que foram disponibilizadas, né? A ideia toda era que nós criássemos pelo menos 50 vagas de exposição para cada cemitério, para cada visita. Nós tivemos em São Paulo 3 cemitérios participantes, que é o cemitério do Araçá, Consolação e Necrópole, São Paulo. Nós tivemos o cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Campo Bonito participando com a gente em 2 momentos diferentes, abrindo 2 momentos de visita.
O cemitério do Imigrante, em Joinville, que é um cemitério maravilhoso também, importante para a região. E o cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e o São Bonifácio, no Pará, Curuçá, no Pará. Então, essa foi o primeiro passo para montarmos um roteiro. E na época a Beck tinha um podcast chamado Morte, Cemitério e Prosa, no qual a partir desse podcast nós conseguimos divulgar amplamente toda a pesquisa que iria acontecer, né, todo o trabalho que iria acontecer com os pesquisadores. E de alguma maneira isso também vai reverberar numa pesquisa para quem faz essa visita mediada. É muito importante falar sobre isso. E aí deu super certo. E no ano seguinte, nós ampliamos o número de cidades, assim como também nós ampliamos o número de visitantes. Em média, nós abrimos 100 vagas para cada cemitério. E aí nós disponibilizamos certificados de participação, principalmente para que os estudantes pudessem participar e, de alguma maneira, abrir em momentos, datas mais alternadas. Só para vocês terem uma ideia, o cemitério de Campinas ofereceu 3 datas diferentes. Em cada uma delas nós tivemos 200 pessoas em cada visita. Então foi um boom em 2023 o número de visitas que nós tivemos. E aí nós recebemos outros grupos, né? Nós tivemos aí o Pará definitivamente participando com 2 cemitérios diferentes, né? Espaços diferentes. A cidade do Rio de Janeiro, que é nossa vizinha aqui em São Paulo, também participando. Então, nós atraímos as atenções para que outros pesquisadores da ABEC quisessem trazer essas pesquisas, né? E foi um trabalho maravilhoso que nos rendeu ainda uma participação na 21ª semana, como eu falei agora para vocês, que nós aumentamos o número, e na 22ª semana, que foi o ano passado, em 2024, no qual nós tivemos aí 12 cidades, 24 visitas mediadas espalhadas por 7 espaços. Então, 7 estados, né, diferentes. Então, a Semana de Museus para nós se tornou muito importante como uma forma de visibilidade para esses espaços funerários. E a cada ano a gente está percebendo que existe um interesse maior, não só de pesquisadores, abrirem as visitas nesses cemitérios e ampliar as suas próprias pesquisas, como também de um público espontâneo que começa a retornar para esses espaços cemiteriais como maneira de entender um pouco mais sobre a sua própria história, sobre a sua própria memória, entender um pouco mais como as coisas funcionam dentro do cemitério. Como é que eu posso ajudar nesse processo de preservação? Então, para nós, tem sido muito importante e essas são algumas considerações que nós tivemos a partir de 2024. Estamos preparando a 23ª participação, que vai acontecer agora no mês de maio, e nós estamos aí com uma perspectiva de mais visitas, né? Talvez a gente emplaque aí 26 atividades, isso é importantíssimo, porque nós também vamos conseguir atrair, e nós já estamos vendo isso, atrair a imprensa, a mídia local para a cobertura dessas visitas, como uma forma de contribuir para que esses eventos ocorram, né? Esses eventos de memória acabem ocorrendo, instigando, né, com que as pessoas partilhem desse interesse pela memória local e principalmente entender um pouco mais sobre a arte tumular, sobre a urbanização da sua cidade e um outro ponto também que são os milagreiros de cemitério, que são pessoas que tiveram mortes sentidas e que de alguma maneira, ao morrer de uma morte sentida ou violenta, começam a ser vistas como pessoas que poderiam, através da bondade, cuidar das outras pessoas. Então as pessoas rezam para elas dentro dos cemitérios, pedindo graças para serem alcançadas, né? Então isso é importantíssimo a gente falar desse aspecto dentro do cemitério também. Então a cada visita nós percebemos que existe um interesse maior, um público maior e cada vez mais nós estamos agregando novas cidades, o que isso é muito importante.
Então, vamos ver agora em 2025 qual é a quantidade de estados que nós teremos e a quantidade de atividades que nós teremos aqui também. Eu agradeço muito a participação nesse ciclo de debates para que eu possa, de alguma maneira, compartilhar essa pesquisa com vocês. Agradeço demais e deixo à disposição depois o meu e-mail para contato, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida. Meu muito obrigada e uma boa semana a todos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.